todos nós, tá? Então, eu costumo começar usando essa frase que nós somos o que fazemos, mas principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Exatamente para que a gente consiga sair da nossa zona de conforto. E para nós, ortodontistas, sair da zona de conforto significaria a gente sair da ortodontia convencional e ir para o uso do Damon Smile, usar a ortodontia do sistema Damon, que é, eu brinco, né, onde a mágica acontece. Nós precisamos realmente sair da zona de conforto e hoje eu gostaria de estar iniciando vocês nesse processo de mudança, ok? Eu acho fantástico essa imagem comparativa de duas maloclusões similares, onde aqui temos no sistema convencional o uso inclusive de expansão rápida da maxila, onde eu tenho uma falta total de espaço para os dois caninos superiores e depois de 19 meses de trabalho, olha o tanto que foi conseguido de espaço aí. Ou seja, 1 milímetro de um lado, 1,5 milímetros do outro. Mas 19 meses. E verifique que a maloclusão que foi tratada com o sistema Damon, onde eu tinha um apinhamento severo, também sem lugar nenhum, nem erupção ainda dos dois caninos, em 56 dias, nós tivemos essa mudança, praticamente o mesmo ganho de espaço do sistema Damon, para que no convencional foram gastos 19 meses, e aqui somente 56 dias. Por quê? Porque houve um processo de remodelação aqui, do processo alveolar. Então, nós tivemos um ganho, uma mudança muito grande, onde eu tive o alinhamento dos 4 incisivos e o ganho já de espaço para os 2 caninos, similar a 19 meses de tratamento convencional. Então, aqui, um antes e depois de um caso tratado com DEM. Então, acho, o que importa? Importa a gente acreditar, né? Porque é verdade que vai acontecer esse ganho de espaço. Então, veja aqui também um caso de apinhamento severo, onde ficou maravilhoso aí o resultado, ok? Então, o sonho do Dr. Damon foi criar um sistema para que você posicionasse os dentes de uma forma harmoniosa para a face e, o mais importante de tudo, que fosse um sistema biologicamente sensível. E isso tem sido feito durante 27 anos já de lançamento do primeiro bracket do sistema, ok? Como pilares do sistema Damon, é importante frisar que são brackets passivos, não tem nenhuma influência ou pressão sobre o arco. Existem prescrições diferentes para dependendo do tipo de maloclusão. São usados fios de alta tecnologia, fios de Copper-Nitai, também para ser a dupla imbatível, né? Bracket e o fio, e também protocolos simplificados de tratamento. Então, são pilares que funcionam de tal forma em que a gente consegue aquela remodelação do processo alveolar que tanto espaço nos dá e tanta tranquilidade para que a gente possa resolver as nossas maloclusões, tá? Como funciona isso? No sistema Damon, como a gente já falou, o bracket é passivo,
existe um maior play, né, um maior jogo entre o fio e a canaleta. Isso diminui o atrito. Nós vamos ter uma menor força para que haja movimentação dentária. Nós vamos ter menor inclinação dos dentes para vestibular e o processo vai ser muito mais efetivo na questão desse alinhamento. Nós temos, dessa maneira também, uma maior capacidade de ganho transversal no sistema, na nossa arcada. Então, isso se contrapõe ao sistema convencional, que o próprio amarrilho, seja ele metálico ou elástico, acaba travando o fio, a folga da canaleta com fio é menor, nós temos um nível de atrito muito maior, então eu preciso de maior força para movimentar o dente. Isso dá uma resultante de inclinação vestibular e de protrusão dos dentes anteriores muito maior. Eu tenho uma perda de ancoragem também muito maior no sistema convencional e eu tenho menor capacidade de ganho transversal, a menor expressão de ganho transversal no sistema convencional. Veja que, para vocês terem noção do que acontece, eu tenho uma resultante de protrusão anterior muito maior no sistema convencional, o que acaba me dando a necessidade de maior número de extrações de dentes permanentes para poder acomodar todo mundo. Por quê? Porque eu não tenho no sistema convencional o que eu tenho no sistema Damon. Eu tenho um ganho transversal muito grande. Eu tenho uma movimentação distal de dentes posteriores, né, o conjunto todo, o que me dá uma adaptação maior, uma remodelação maior. Olha o ganho, olha o formato de arco que é diferente. E isso acaba promovendo que eu não necessite de tanto exodontia para ganho de espaço. Isso é uma vantagem muito grande. Eu só vou extrair no sistema Damon quando realmente eu preciso e isso é bom para a face. Senão, o número de extrações caiu praticamente para zero, tá? E aqui é um esquema para vocês verem a evolução do que aconteceu desde 1996 até nos dias de hoje, 2023. Todas as mudanças de brackets que nós tivemos. E isso veio mostrar que é muito importante o tipo do aparelho que você vai escolher para o seu tratamento. Porque a ferramenta certa, ela torna fácil um trabalho que é muito difícil. Então, a gente escolher o bracket corretamente e o fio que a gente usa vai facilitar e muito nos nossos tratamentos, ok? Então, um exemplo agora, o que nós temos de mais recente, o Damon Q2, que foi um aprimoramento que o Damon Q passou, tanto no design quanto na fabricação. Isso acabou dando níveis de precisão muito maiores, um maior controle de rotação, dobrou, né, esse controle. E nós temos também uma ranhura na vestibular, aqui na travinha, que vai auxiliar no posicionamento desse bracket no momento da colagem, tá certo? E temos também o Damon Clear 2, que é o nosso bracket estético. E é o único bracket autoligado que tem essa transparência. Ele é impermeável à descoloração e às manchas. Ele dá menor atrito e um movimento mais eficiente. Ele também tem um slot super preciso e ele é mais confortável, mesmo tendo um volume um pouquinho maior que o próprio Q2, mas ele é todo arredondado, então ele é muito confortável
dá maior nível de conforto para o paciente. Então, nós temos tanto o Bract metálico quanto o Bract estético. Só para dar uma relembrada, na prescrição estándar, eu posso usar quando eu necessito de pouca mecânica. A minha maloclusão é bem tranquila, então a mecânica é bem simples, eu posso usar a prescrição estándar. Eu posso usar a prescrição estándar quando eu tenho incisivos ou verticalizados ou com um pouco de inclinação lingual, que na resultante vai dar um movimento, um novo posicionamento mais adequado, ou no caso, por exemplo, no arco inferior, quando eu estou usando um elástico de classe 3, a tendência da movimentação dos incisivos inferiores seria de lingualização. Eu colocando uma prescrição estándar, eu vou estar trabalhando como se fosse um torque resistente à tendência que o elástico faria dos incisivos inferiores irem para a lingual. Então, eu uso a prescrição estándar. A prescrição high torque aqui, agora, eu usando um elástico de classe 2, esse elástico tenderia a lingualizar os incisivos superiores. Eu vou também trabalhar com uma prescrição de alto torque para evitar que esses incisivos superiores lingualizem. Então, é uma indicação para high torque. Ou em casos de extração. Aqui no exemplo, no arco superior, eu estou com um alto torque, evitando que esses incisivos, né, lingualizem ou retraiam com uma posição mais lingualizada. De novo, trabalhando com torque resistente para evitar um movimento indesejado. E tenho a prescrição aqui de baixo torque, né, o low torque, quando, por exemplo, eu estou usando aqui um elástico de classe 3, eu teria uma tendência de vestibularização dos incisivos superiores. Imaginemos que eu não queira que isso aconteça, porque esses incisivos já estão com uma inclinação acentuada, então eu não posso aumentar, eu vou contrapor esse efeito colocando um baixo torque nos incisivos superiores. No arco inferior, no caso de um elástico de classe 2, a tendência seria de inclinação vestibular desse arco inferior. Então, eu não quero que isso aconteça, eu coloco um low torque, um baixo torque nos incisivos inferiores, para que eles não se inclinem ou protuam para vestibular, porque eu não quero que isso aconteça, ok? Em casos que eu tenho apinhamento, os dentes, eles querem procurar espaço, então a tendência, a zona de menor resistência seria de protrusão anterior, e eu não quero que isso aconteça. Low torque em casos de apinhamento. Ou quando eu tenho incisivos, por exemplo, laterais, que estão palatinizados, eu quero que eles venham de corpo, eu não quero que eles venham com a coroa para vestibular e a raiz cicatriz-lingual. Então, eu coloco low torque nesses dentes também. E, para finalizar, quando eu tenho dentição mista, em que eu uso a minha mecânica de tratamento, inclusive em dentes descidos, eu vou trabalhar com molas e eu não quero que os incisivos protruam ou inclinem para vestibular. Então, low torque nesses casos também. Só para estar dando uma relembrada nisso. E temos acessórios e tubos, né, para completar o nosso kit, né? Eu tenho tanto tubos que são autoligados ou não, né, nos molares, como no Q2 agora eu tenho já, inclusive, os ganchos que estão em caninos e pré-molares, já vem nesse kit, e eu tenho no Q2 também a distância, esse perfil vestíbulo lingual, eu tenho uma distância maior entre
a aleta, né, o corpo do bract e a base, que me permite que eu coloque os meus elásticos com uma folga maior, sem que esses elásticos toquem no meu arco, para dar qualquer tipo de atrito desnecessário, ok? Além dos brackets, eu tenho os fios de copper night tie, são fios de alta tecnologia, que eles, além da memória de forma, eles também têm um tratamento de superfície, um tratamento térmico, inclusive, e, além disso, tem os stops, que são auxiliares de mecânica, em que eu posso facilitar alguns movimentos quando necessário, usando adequadamente a posição desses stops. Ok? Descobri o bracket que eu quero, a prescrição que eu quero, enfim, eu vou colar. Então, é muito importante que isso, só para relembrar, que é um passo importantíssimo do tratamento, essa colagem, tem que ter eficiência, o profissional tem que ter habilidade, experiência, para evitar os erros de posicionamento que tanto afetam aí o alinhamento e nivelamento e reduzem a eficiência do nosso tratamento. Então, isso é esmiuçado, né, nos cursos de credenciamento, exatamente mostrando a importância desse passo. Juntando tudo isso naqueles pilares que nós falamos, o sistema Demo também trabalha com protocolos simplificados de tratamento. A mecânica é muito mais simples, o paciente vai se tornar mais cooperativo, vai ter mais conforto esse tratamento para o nosso paciente. Eu tenho um melhor controle de movimentação, a resposta periodontal é melhor e eu vou ter um melhor custo-benefício para o nosso paciente, por ter protocolos assim mais simples. Já puxando a sardinha para o lado da gestão, por eu ter um sistema que trabalha ao meu favor, eu posso pensar agora no meu consultório, como eu vou trabalhar nele? O que eu posso delegar para alguém da minha equipe? O que eu não posso delegar? Né? Então, eu tenho que estar pensando em tudo isso. Então, colagem é uma coisa que eu não posso delegar. O meu diagnóstico e planejamento eu não posso delegar, isso a mim. Agora, coisas que a minha equipe pode me auxiliar, eu tenho que delegar, para que eu possa gastar mais meu tempo observando e não transpirando, né? Então, assim, eu tenho que ter um agendamento muito legal no sistema Demo para eu poder trabalhar. Eu posso jogar com esse agendamento, vocês vão ver como. A escolha do aparelho é importante e isso, como eu já falei, nós já determinamos. O controle de agendamento entra também no controle de emergências, que eu vou ter mais facilidade, porque eu vou ter mais opções de horários para poder estar trabalhando isso. E isso é muito importante. Agora, é muito legal a gente poder ter estratégias de negócio. Por exemplo, como eu posso diminuir meus custos fixos? Isso é importante para a nossa administração. Mas, por outro lado, eu tenho que permitir o aumento de custos variáveis se isso trouxer para mim aumento de faturamento, tá? Então, como eu posso fazer isso? Investir na educação, investir em cursos, né? Investir em tecnologia, no uso dos brackets que me dão uma qualidade de trabalho melhor. E na qualidade desse material que eu utilizo, tá? Eu tenho que melhorar a minha eficiência, eu preciso maximizar os procedimentos que eu faço em cada consulta. Então, por isso que é importante a escolha do aparelho, a escolha do material que você faz. E para isso, você tem que ter o conhecimento para você poder ter a possibilidade de escolher a melhor tecnologia. Então, assim, o que nós podemos passar para os nossos pacientes como vantagens
de estar usando o sistema Demo e justificar os valores de tratamento. Então, tudo isso tem que entrar para você estar seguro e passar, olha, a informação para o paciente, fala assim, nossa, eu quero ser tratada assim, né? Então, isso que importa. Então, vamos lá. Quais os benefícios que eu tenho usando o sistema Damon, ou Damon Smile, né? Primeiro deles, o menor número de consultas. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Você tem que pensar que quanto menos o paciente for no teu consultório, melhor para você e melhor para ele também. Por quê? É difícil sair do trabalho, né? O trânsito que a gente tem, olha o dia de hoje, uma chuva, tá o trânsito terrível, tá tudo parado. Então, eu ir menos no consultório é bom para o paciente, tá? Olha a dificuldade de estacionar, né? Não é só chegar no lugar. Para você estacionar é difícil, é caro. Então, é bom você ir menos vezes no paciente ou no consultório. O ganho de tempo que você tem com isso tudo, imagine, né? E o maior intervalo entre as consultas, isso também é importante. O paciente que está acostumado com o tratamento convencional, ele vai sentir até saudade de ir, porque ele, né? Ele vai falar, nossa, parece que faz tempo que eu fui na minha consulta. E uma coisa muito legal na distância, nesse maior intervalo, é você ter uma abertura de espaço na sua agenda. Você vai falar, o que está acontecendo? Está faltando paciente? Não. Eu não vou marcar mais paciente a cada 30 dias. E isso vai abrir espaço na agenda, tá? Então, o que você vai perceber? Você vai ter mais tempo para você. Isso é importante. Isso é um valor, né, que não tem preço, né? Então, o que vai acontecer? Você vai escolher, eu vou ter mais tempo para mim, mas além disso, eu vou ter mais tempo para ter lucro, porque eu vou abrir tempo na minha agenda e eu vou escolher o que eu vou fazer com esse tempo. O que você vai fazer com o seu ganho de tempo em dinheiro? Defina bem seus objetivos pelo grau de importância que eles têm. Vou ficar mais com a minha família? Às vezes você está nesse momento. Ah, eu quero fazer mais exercício, eu tenho tempo agora. Eu quero cuidar da minha saúde. Ah, não, eu vou treinar minha equipe melhor. Eu vou reservar um horário para treinar a minha equipe. Eu quero administrar melhor o meu negócio. Ou, de repente, eu quero ganhar mais dinheiro. Então, eu quero formar esse objetivo. Então, aqui eu acho legal vocês saberem que um objetivo, ele tem 5 atributos fundamentais. Ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, realista e oportuno, tá? Então, o primeiro, específico. O que você quer? Você fala assim, eu quero começar 10 casos por mês. É isso que você quer? Vamos lá. Esse é seu primeiro ponto. Esse seu objetivo, ele é mensurável? Como você vai saber quando alcançou esse objetivo? Quantos casos você quer começar por ano, por exemplo? É muito difícil, porque às vezes você não administra, você trabalha tanto que você nem sabe quantos casos você começa por mês, ainda mais quando você começa por ano. Então, mais ou menos, olha, de 10 a 20% dos ortodontistas sabe dessa informação. Então, por quê? Porque não tem tempo nem de levantar a parte, organizar a parte administrativa. E isso o sistema Demo te promove porque ele ganha tempo para você. Esse objetivo seu é alcançável? Está ao seu alcance realizá-lo? Não adianta, olha, o objetivo ele tem que estar fora daquela zona de conforto. Falar,
Ah, eu estou começando 3 casos por mês, tá bom, tá? Mas, meu, vamos colocar um objetivo que está fora da sua zona de conforto. Mas não adianta também você colocar um objetivo difícil demais, porque aí vai ficar tão difícil que você vai perder o ânimo. Você fala, eu quero começar, eu começo 3, 4, 5 por mês, de repente eu quero começar 10. Mas não é tão impossível assim. Então vamos lá, vamos trabalhar para isso acontecer. Olha lá, é realista? Você consegue realizá-lo realisticamente? Então você tem que falar, poxa, eu quero começar 10 casos porque eu quero viajar. Eu quero fazer 65 anos e eu quero passar meu aniversário lá na Itália. Então, é uma coisa que você quer muito. E nada vai te desanimar. Você vai querer fazer, conseguir chegar naquele objetivo. Então, isso é legal, tá? Então, lá, é oportuno. Quando exatamente você quer realizar? Ah, em 2024, porque não adianta você falar em 2023, nós estamos em setembro. Não vai dar para chegar no seu objetivo até dezembro, mas o ano que vem dá. Então, vamos trabalhar para isso, tá? Então, vamos lá. Valores, para a gente falar de valores. Primeiro, escolhe teu aparelho. O que compõe um valor de tratamento? Primeiro, o material que você vai usar. A escolha do aparelho tem que ser uma decisão filosófica, técnica. Eu vou escolher Damon porque ele é o melhor. E não porque vende mais ou que é mais barato, ou que não é por aí. Eu quero uma coisa que ajude o meu trabalho. Por quê? O que entra também no valor de tratamento? A complexidade do caso. Casos mais difíceis levam mais tempo, gastam mais material, eles têm um preço diferente, tá? A mecânica que eu vou fazer vai me ajudar a conseguir resolver esse caso mais rápido ou não? O material que eu vou utilizar vai me facilitar a solução do meu tratamento? Então, tudo isso, sabe? Eu tenho que ter o oráculo, quem é? São os pilares do sistema demo. Eu tenho que juntar tudo isso para que isso funcione, tá? Então, o que entra também no meu valor de tratamento? O tempo estimado desse tratamento. Eu tenho que ter uma noção de quanto tempo isso vai levar. E outra, e talvez né, uma das coisas mais importantes, qual o seu valor profissional? Qual o conhecimento que você tem agregado em você? Isso é muito importante. Qual foi o teu investimento na carreira para você chegar onde você está? Isso é difícil de um paciente ver. Qual o tempo e o dinheiro que você investiu na graduação, na pós, na montagem do seu consultório? E qual o tempo que você gastou para construir a tua reputação, do seu nome? Isso tem um valor inestimável. Então, é aquela coisa, a diferença sou eu, né? Quem vai usar, quem vai escolher o material, quem vai escolher. A pessoa mais importante é você. Então, valorize-se, né? Você usa o melhor bracket, o melhor sistema, valorize, você é o cara, tá? Então vamos lá. E para se manter atualizado, você está sentado aí cansado, ouvindo eu falar, isso é investimento do seu tempo, né? Em curso, investimento no dinheiro. O valor profissional, o investimento na sua carreira é o seu diferencial. Ele vai fundamentar seu diagnóstico, seu planejamento e vai trazer benefício para o seu tratamento. Cabe a você passar esse seu valor profissional para o paciente. E já na sua primeira consulta, ele tem que falar: eu quero tratar com a Maria Helena. Eu quero tratar com esse cara. Por quê? Porque ele é bom. E isso que importa. Então, para te dar uma noção, ó, vou passar aqui 3 protocolos simples de tratamento, tá?
de procedimentos para você ter uma noção de valor, tá? Então, eu tenho protocolo de até 18 meses, eu chamei de simplificado, um protocolo moderado até 2 anos, um protocolo complexo de um tratamento que leva mais de 24 meses. Mas mais importante do que o tempo é o número de consultas, tá? Então, vamos lá, ó. Só para você ter uma noção, um protocolo simplificado de tratamento são 58 semanas, 14 meses e meio, mas em 10 consultas você vai atender esse paciente. Então, o que eu quero dizer, mais importante do que a quantidade de meses, são quantas consultas, ok? Olha um protocolo moderado, 20 meses e meio de tratamento, 12 consultas, tá? O importante é o número de consultas, que é menor, e o intervalo entre elas é maior. Olha um protocolo complexo de tratamento, 27 meses e meio, 12 consultas também. Você levou mais tempo, mas o número de consultas pode ser até o mesmo, ok? Tudo isso que a gente falou, todos esses itens, eles vão compor o grande diferencial do sistema demo, que é a cobrança de um preço fechado. Aí que mora a diferença. O paciente, ele sabe quanto ele vai gastar, quanto ele vai pagar. Então, quanto menos consultas tiver, melhor para ele. Ele já sabe. E para você, você vai querer tratar ele o mais rápido que você puder, inclusive se você recebeu à vista. É a grande diferença, né? Mas não importa. Você pode cobrar um preço fechado, porque você já fez aquele seu planejamento do tempo que você vai levar, sabe? E não importa se ele foi atendido ou não, porque a mentalidade de quem faz convencional é: eu vou pagar manutenção se eu for atendido, se eu não for atendido, eu não vou pagar manutenção. Mas aqui o raciocínio não é esse. Eu quero um tratamento o mais fisiológico possível, o mais biologicamente sensível possível. Então, eu quero respeitar uma distância de uma consulta a outra para que o movimento aconteça fisiologicamente. Deixa o fio trabalhar, a coisa vai acontecer sem você mexer. E às vezes problemas complexos são resolvidos de uma maneira que você fala: nossa, eu pensei que ia ser um problema, resolveu sozinho, entre aspas, né? Tá? Então, olha, a importância do diagnóstico e do planejamento é fundamental para entrar no valor do seu tratamento e na finalização. Porque aí, quando você planeja, diagnostica e planeja, é que você vai ver quanto tempo você vai levar, o material que você vai gastar e compõe o valor do seu tratamento. Então, assim, no sistema Demo, eu vou atender um paciente de cada 8 ou a cada 10 semanas de distância. Num convencional, eu vou atender a cada 30 dias, senão não recebo. Não é assim? Agora, no Demo, não, o preço é fechado. Se eu vou deixar aquele fio trabalhar e aquela maloclusão que estava, aquele apinhamento severo, vai se resolver, às vezes, em 2, 3 meses. Porque o fio tem essa propriedade, junto com o bract, lógico. Então, não se diagnostica e se planeja entre um paciente e outro. O diagnóstico e planejamento é um momento especial, é muito importante, tem que estar focado só naquilo. E atendendo um paciente e outro e planejando, não dá, tá certo? Então, lá, como valores de tratamento, eduque o seu cliente pelo valor e não pelo preço, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, você tem que mostrar que aquele tratamento com o sistema Damon tem um valor inestimável, né? E as pessoas acabam vendo o preço.
e não o valor. Então, aí a pessoa já tem que ver que você é um profissional diferenciado e ele vai querer procurar tratar com você o máximo possível. O que é caro é o que custa pouco e não o que custa muito. Porque você tem que ver o custo-benefício daquele produto, a qualidade que aquele produto oferece. Então, para isso, você tem que conhecer bem, dominar o sistema para poder passar esse valor para o seu cliente, ok? Então, vamos, olha, rapidamente para você entender. O que entra no seu custo de hora de trabalho? O número de horas que você trabalha no mês, o salário que você quer receber no mês, os custos fixos, o seu valor profissional, enfim, o que a gente já falou. Então, imagina aqui, ó, rapidamente, um tratamento convencional em que eu vou fazer todo aquele passo a passo. Ó. Eu vou levar 10 consultas, 4 horas e meia de trabalho para montar um aparelho convencional. Mais 9 consultas, mais 4 horas e meia de trabalho para chegar no meu fio de aço retangular. E mais 4 consultas e 2 horas e meia de trabalho para finalizar o meu tratamento. Isso deu o quê? 23 consultas mensais, 11 horas e meia de trabalho. Você coloca aí 20% a mais de falta, de quebra, né? De urgência, recolagem. Ou seja, dá 26 meses e meio de tratamento, 14 horas e meia de trabalho. Como que eu calculo isso? Um exemplo bem simples. Imagina que eu quero ganhar 25 mil reais de salário. Um exemplo. Trabalho 5 dias por semana, 20 dias por mês, 8 horas por dia. São 160 horas de trabalho. Olha o valor da hora. Você tem que receber R$ 157 reais, plim, plim, por hora, para somar aqueles fictícios aí, 25 mil reais. Já cansei de falar, né? Só de falar. Agora, olha num sistema demo, um outro exemplo. Eu, em 5 consultas, em 3 horas e meia de trabalho, eu já estou no fio 18 de Copenhagen. Em mais 5 consultas, eu já acabei meu tratamento, com mais 2 horas e meia de trabalho efetivo. São 10 consultas, 6 horas de trabalho efetivo, dos mesmos 20% de problemas, coisa que não acontece assim. São 20 meses de trabalho, mais 7 horas reais efetivas de trabalho. O que acontece? O valor da hora sobe para R$ 320 reais. Ou seja, eu trabalhei menos em termos de meses, em termos de horas efetivas de trabalho, e estou ganhando mais que o dobro. Entendeu? A jogada? Então, assim, não tem como. Acaba, invista em você, vai no curso, muda da convencional para a ortodontia autoligada. Por quê? Porque dá lucro. Você trabalha menos e recebe mais. Aí o ortodontista vai dizer: eu não tenho paciente que pode pagar um tratamento com Damon. E o paciente vai falar: eu quero tratar com Damon, mas eu não posso pagar, é muito caro, né? Então tira isso da cabeça. Nós podemos sim. Na realidade, existem formas para você poder ofertar isso para o seu paciente. E você pagar também o BRAC. Na realidade, não é você que paga, é o paciente que vai pagar. Então, não se preocupe com isso. Você vai ter um preço fechado, no entanto, você pode parcelar, você pode ter um pagamento à vista e a gente se surpreende com a quantidade de pacientes que querem te pagar à vista, tá? Mas, assim, você pode tratar de uma pessoa da família como 2 ou 3, você pode facilitar isso, você
pode fazer um planejamento para cada caso e que possibilite que aquele paciente vá tratar com você. Mas é importante também que você coloque para esse paciente, para esses pacientes, né, que não é só a ortodontia, você também tem que pensar, olha, você vai ter uma parte estética, você vai ter também que, sei lá, tirar seus terceiros molares, ou é um caso cirúrgico que vai ter a parte da ortognática, enfim. No seu planejamento, você vai ter que colocar todos os pontos, porque o que é avisado e o que é combinado não é caro, né? Você tem que falar para o teu paciente tudo, ele vai falar, poxa, a ortodontia, e às vezes, se você olhar, a ortodontia é a parte mais barata do tratamento multidisciplinar. Às vezes a parte estética, a parte de implantes, a parte protética é muito mais cara do que até com a orto. E às vezes o cara fala, mas eu não estava preparado para isso. Você não me disse que eu ia ter que fazer tal coisa, tal coisa. Então, o trabalho multidisciplinar é muito importante e a gente tem que ter os colegas já para trocar ideia em relação a isso, tá? Agora, eu acho que são os slides mais importantes para você estar pensando comigo. Para a escolha da ortodontia convencional e da ortodontia autoligada. Todo paciente, ele pensa assim, ó, para 2 produtos similares, o produto de maior preço, ele tem uma conotação de que ele tem maior tecnologia. Seja até entre 2 brackets autoligados, tá? Por que escolher Damon? E aí, você tem ainda a questão dele ser um pouquinho mais caro. Mas você vai jogar exatamente nisso. É um produto que tem mais tecnologia, está implícito isso para o paciente. Então, assim, o nosso preço, Damon, tem que estar mais caro, mas ligeiramente mais caro do que o concorrente. Então, imagine um exemplo que você cobra numa ortodontia convencional R$ 250 por mês, tá certo? E eu levaria, fazendo uma ortodontia convencional, 3 anos, 36 meses para tratar aquele paciente. Multiplica 36 meses por R$ 250. Você vai ter o quê? R$ 9.000 de custo, certo? Certo. O consumidor, ele está disposto a pagar, no máximo, 30% a mais do preço que ele considera justo. Então, eu estou querendo trabalhar com um bracket que é mais caro, no entanto, eu não posso exagerar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar com essa ideia na cabeça. 30% daria R$ 2.700 a mais, o que daria um limite máximo de custo de R$ 11.700, tá? Ao invés da gente fazer isso, aumentar 30% de um valor normal, vamos trabalhar com um valor de 20%. É mais confortável para você negociar. Então, você cai para um valor aqui, no exemplo, de R$ 250 mês, da ortodontia convencional. A gente cai de 11.700 para 10.800. Isso é um valor pensando para montar o teu valor de preço fechado. Ok? Entenderam o esquema? Eu estou trabalhando com uma tecnologia muito superior do que qualquer outro tipo de bracket, tá? Então, vamos lá. Olha essa tabela. Isso você tem que ter. 10.800 é um exemplo que eu estou jogando aqui. Você pode jogar o exemplo que você quiser. R$ 15.000, R$ 9.000, eu não sei.
Vai depender do lugar que você trabalha, de quanto você quer trabalhar ou ganhar, enfim. Mas veja que legal. Se o paciente, você tem aquele valor na sua cabeça, 10.800. Se eu te pagar à vista, doutor, quanto você me dá de desconto? Você já tem que ter isso na sua cabeça ou numa colinha ali. Você fala, olha, se você me pagar à vista, eu te dou 5% de desconto. Perfeito. Ele vai lá e paga. Ah, e se eu te pagar em 6 vezes? Ah, eu posso te dar um desconto de 2,5%. Olha o valor, caiu para tal. E em 12 vezes eu posso te pagar? Pode, mas só que eu não vou te dar desconto nenhum. Estou te dando um exemplo, ok? Agora, não, doutor, eu não tenho condição. Eu posso te pagar em 1 ano e meio? Se é um tratamento que você fala, bom, é um valor que 1 ano e meio eu vou terminar e parará, você fala, bom, pode, só que você não vai me pagar o preço nem à vista, nem em 6 vezes, nem em 12. Você vai ter um acréscimo aí no valor de 5% de juro, tá? Agora, tem essas outras questões aqui, 24 parcelas, aí vai depender. Ninguém quer chegar nesse ponto, mas se quiser, ou se imagina que é um caso cirúrgico ou muito complexo, o valor também não vai ser esse, e você quer dividir em mais vezes, você vai dividir. Agora, vamos pensar, eu estou falando aqui num ortodontista demo que já tem experiência de demo. Então, você vai trabalhar e vai conseguir tratar em menos tempo. Agora, você está começando hoje com o sistema. Você não tem experiência ainda. Às vezes, você vai levar mais tempo. Então, às vezes, é melhor você contar com esse tempo a mais e com... Não vai sair já recebendo à vista e vai levar 30 meses para tratar o caso. Aí você está perdendo dinheiro. Entende? Então, tem que contabilizar isso tudo. Mas o que eu oriento vocês a fazerem? Faça o seu valor, faça essa colinha, porque quando o cara chegar e te der a opção, e se eu te pagar à vista, e se eu te pagar, você já tem o teu parâmetro, você sabe até onde você pode chegar. Porque senão você fica animado, aí o cara vai me pagar à vista, eu vou dar 15% de... Aí você come teu lucro, não pode, ok? Então faça isso, pensa em todos aqueles protocolos, o quanto você vai gastar de material, enfim, você sabe o quanto você vai gastar, você sabe até onde você pode chegar no seu desconto, ok? Aqui, como considerações finais, só para ilustrar o perfil de um ortodontista diante de novas tecnologias, que às vezes a gente tem alguma resistência, né, em aceitar o novo, né? Então vamos lá. Existem ortodontistas que são inovadores. Eles veem a tecnologia nova, eles já vão, eles querem ser os primeiros a aderir, eles acabam sendo 2,5% do total aí de profissionais nessa maneira de agir. Vamos lá, apareceu, quero testar. Depois tem a categoria dos primeiros adeptos, né? Eles são pessoas visionárias, vê que tem uma nova tecnologia e eles dão tempo, mas eles vão atrás. São 13,5% dos profissionais. Eles querem competir, eles querem estar à frente dos seus concorrentes. E aí tem, né, aquele salto, né? Eu vou realmente ir, a grande maioria espera um pouco e depois ela vai aderir a uma nova tecnologia. 34% aí dos profissionais adotam a inovação, mas tem que ver primeiro como é que foi que reagiu, ou seguem o que os outros profissionais estão vendo, né?
compram aí a tecnologia porque eles têm um pouco de visão. Então, você vê que a grande maioria está aí, tá bom? Tem uma maioria tardia que também entra na vibe, mas eles resistem um pouco, mas acabam também entrando, que está na mesma proporção da maioria inicial. Agora, tem os retardatários, sempre, né? Eles dizem, bom, eu não queria, eu quero ficar ainda na ortodontia convencional, mas aí depois vem e fala, não dá, eu tenho que realmente adotar, não tenho mais alternativa, eu vou ter que ir, apesar daquela insegurança, né? A gente não quer nem que seja, não precisa ser um inovador, mas também não queremos que você seja um retardatário. Na realidade, a gente quer que você veja as oportunidades de crescimento, né? Valorize que você está indo para um material que tem uma qualidade, que vai te proporcionar um melhor resultado. Procure trabalhar com a sua equipe, descentralize, né? Você, né? Não limite quem quer crescer, quem está do seu lado. Valorize isso, porque ele vai te ajudar e isso vai tirar o trabalho de você. A equipe tem que ser uma extensão sua, né? Você não pode querer fazer tudo sozinho. Então, delegue, isso vai te dar maior oportunidade de crescimento. E para crescer, você tem que planejar. Então, comece hoje a planejar o seu crescimento. Mude de tecnologia. Vá para uma tecnologia que te dê melhor resultado. Aumente os seus custos variáveis desde que ele te traga ganho, né? Aumento na sua lucratividade, né? Você não está querendo ir além? Nós temos que mudar. Não dá para ficar no mesmo lugar. Então, nós temos que ter essa atitude, né? E o que a gente viu, por que você não pode diminuir o seu tempo de trabalho e aí aumentar, ainda assim, a sua lucratividade por hora clínica? Nós mostramos que isso é possível. Então, para isso, vamos juntar tudo, né? Vamos usar essas oportunidades de crescimento, ter uma nova visão de tudo isso dentro do seu consultório, porque aí todo mundo vai crescer. E é essa a intenção da conversa que eu queria ter com vocês hoje. E que todos nós possamos crescer utilizando o sistema DEM, o melhor bracket autoligado que nós temos no mundo. Ok? Então, gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez e espero que tenha contribuído com alguma coisa na sua rotina clínica. Tá bom? Grande beijo. Perfeito, professora. Muito obrigada pela excelente aula. Vamos olhar aqui um pouquinho sobre as perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a professora vai tirar a dúvida agora, aqui no chat. Então, temos aqui uma dúvida do Dr. Alberto. Professora, se fizermos as coisas do mesmo jeito, os resultados serão sempre os mesmos. Então, um comentário, né? Sim, na realidade é isso, porque a gente tem que mudar. Se você quer realmente ter uma mudança, e isso tem tantas histórias, Alberto, e todos, né? Tantas histórias de mudança, aquela velha história, eu quero, mas eu trabalho num bairro que não tem essa capacidade, eu aquilo, eu mesmo me coloco na zona de conforto. E eu tenho que sair dela para experimentar o novo. E como é bom, às vezes, a gente fazer essa mudança e depois dizer, puxa, por que eu não fiz isso antes? Porque é uma tecnologia que vai simplificar o seu trabalho e vai trazer um ganho muito maior. A mudança que eu tive, eu tenho 41 anos de formado, né?
a mudança a dificuldade que eu tive para mudar do Edgewise para o Straight Wire foi gigantesca. Foi gigantesca. Quando apareceu a mudança do Straight Wire convencional para o autoligado, eu falei, eu não vou fazer o mesmo erro que eu fiz lá atrás. Eu vou agora entrar para valer. Eu lembro que eu fiz o meu curso de credenciamento numa sexta-feira e num sábado. Eu jurei para mim, eu falei, segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu não vou colar mais nenhum bracket convencional, porque senão eu ia levar de 2 a 3 anos para conseguir terminar aquele caso e começar, né, só a ter meus autoligados. Então, eu fiz isso, eu falei assim, eu vou mudar isso a partir de segunda-feira. Foi assim que eu saí, porque eu já aprendi com o meu erro lá atrás, na demora que eu tive para mudar do Straight Wire, do Edgewise para o Straight Wire. Não estou desmerecendo, hein? Porque a minha formação todinha foi Edgewise, né? E isso deu a habilidade que eu tenho hoje, tá? Mas eu quis usar a minha habilidade no meu diagnóstico, no meu planejamento e parar de sofrer, né? Para poder trabalhar menos com um bracket que me dá essa possibilidade. Nós temos aqui uma dúvida, né, da Paula. Você poderia... Você quer que eu leia? Com aumento de oferta de alinhadores, como eu enxergo a... sim, gente. O que acontece? É claro, o tratamento com alinhador, ele é inquestionável. Hoje é uma realidade tal qual o sistema Damon era lá atrás e se questionava para mudança para um bracket autoligado, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é a indicação daquele caso. Então, eu tenho situações em que eu sei que eu vou tratar melhor aquele caso com um bracket autoligado. E eu tenho situações que têm indicação para o alinhador. Então, o que a gente tem que ver, assim, em primeiro lugar, o que você faz melhor no momento? Você é um ortodontista em que você trata e domina aquela técnica, seja o autoligado ou seja o alinhador? Porque o que acontece? Pode ser a melhor tecnologia do mundo. Se você não a executa corretamente, ela não vai funcionar. Então, um alinhador ou um bracket autoligado, especificamente Damon, se ele for mal conduzido, se o tratamento for mal conduzido, o resultado vai ser ruim. Então, eu digo assim, veja a indicação do seu caso e use a melhor opção de tratamento. Então, assim, seria uma hipocrisia da minha parte eu dizer, não use o alinhador, ou um ortodontista que só usa alinhador falar assim, não use o Damon, não use o autoligado, só use o alinhador. Use o que for melhor para o seu paciente. Use o que tiver um melhor resultado de tratamento, ok? E para você usar e ter esse resultado, você tem que dominar o que você está fazendo. Então, faça os cursos de credenciamento, seja de um, seja de outro. E lembrando, o nosso Spark chegará em breve e nós vamos poder utilizá-lo com toda a capacidade, porque aí nós vamos lá e vamos fazer e vamos levar o nosso caso com o conhecimento Damon, com a tecnologia ORM, para estar trabalhando para o nosso paciente. Isso que importa. A tecnologia tem que ser boa para nós, como ortodontista, e para o paciente, para o melhor resultado. É isso que a gente quer. Não é verdade? Bem, professora, temos mais uma dúvida em relação ao uso de Damon Clear. Tá. O doutor pergunta, certeza que a cor não muda, ele é impermeável mesmo? Podemos garantir isso antes da venda? Olha, o que se
fez muito, e eu vi, hein? Tem gente que vendia Demon Clear, vendia pelo preço de Clear, né? E colocava Bract, que não era Demon Clear. E aí dava alteração de cor e tudo mais. Veja bem, o paciente, se existe um Bract que resiste a esse tipo de alteração, é o Clear. Agora, quando a gente trabalha com Clear e coloca, por exemplo, um elastique corrente incolor, porque o cara quer um Bract estético e você não vai colocar um elastique cinza ou XYZ. Mas aí o paciente come muito, toma muito café, toma muito molho, toma muito vinho, né? Então, ele usa alimentação com muito corante, muito chá, muita coisa, chá preto, enfim. Você vai ter uma alteração dos elásticos, você vai ter alteração. O que pega muitas vezes é resina em volta da base do bracket, tá? Não se esqueça disso, e isso no bracket estético é muito importante. A quantidade de resina para colagem é passar a manteiga no pão. É o tanto de resina para imbricar na malha e não para extravasar e sobrar. Uma das coisas que confunde muito o clear e falar o clear não é tão estético assim é o excesso de resina que fica na hora de colagem. Então, assim, o bract estético, o que eu vejo de inconveniente às vezes, você inserir um fio, principalmente fio de aço retangular, sem estar com alinhamento e nivelamento completo, e você forçar ao fechamento da travinha e quebrar, porque o bract clear ele é duro, então ele é friável. Se você forçar uma coisa, aí você vai quebrar. É esse que eu vejo o defeito no clear, mas porque a gente passou o fio antes da hora. Agora, em relação à estética, tranquila, tá? Agora, eu não sei se passar de 3 anos de tratamento, coisa que isso não pode acontecer no sistema dele. Aí eu não posso garantir quanto ao quesito da manutenção da cor. Mas vai tranquilo, que é o melhor que tem em relação ao bract estético, tá? Excelente, professora. Nós temos aqui muitos elogios da aula, também todo o nosso muito obrigada. Alunos, então, muito obrigada, viu? Satisfeito. A aula fundamental, excelente. Então, muito obrigada pela participação, pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Para todos os participantes, em breve teremos a gravação da aula para eles consultarem. Legal. Com documentos e mais. E, em caso de dúvidas, podem encaminhar aqui para o e-mail que a Luciana compartilhou, que a professora também vai tirar as dúvidas pontualmente. Então, claro, com todo prazer. Perfeito. Pessoal, agradeço imensamente a presença de todos, professora também. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, fica com Deus. Bom descanso. E aguardamos vocês para as próximas aulas.